beleza? Então, as centrais sempre são obrigatórias. Protesto cancelado pode constar de certidão? Não. Só se houver requerimento do próprio devedor ou se for ordem judicial. Qual o prazo para expedição de certidão? De 5 dias. A central de certidões é obrigatória em cidades com mais de um cartório? Sim, e é dever dos próprios cartórios manterem esse serviço, que é a distribuição de título, recepção e distribuição no distribuidor e também a emissão de certidões centralizadas. Certidões podem ser solicitadas pela internet? Sim, desde que a entrega seja eletrônica e assinada digitalmente. O que ocorre com a certidão não retirada no prazo de 30 dias? Inutilizada, tá? Inclusive a física toda inutilizada, ok? Bom, aqui intimação eletrônica e regime de prazos, tá? Vamos guardar isso aqui, a gente já bateu, vai vir aqui de novo. Isso aqui a gente vai passar rápido porque a gente já falou, né? O 368 a gente já falou, inclusive, né? A gente já falou disso aqui. Tá repetido aqui, né? Repetido. Eu acabei repetindo aqui, intimação eletrônica e regime de prazos, tá? Após 3 dias de ser resposta, a gente já falou isso aqui, tá bom? Então a gente pode pular isso aqui. Guarda as observações que eu fiz lá no início, tá? A gente pode pular essa parte aqui e guarda a observação que foi feita lá no início. Aqui, ó, AR retorno, 10 dias, tudo aqui pelo Código de Normas. Se for pela SEMPROT, ou se for pela Lei de Registro Público, então 7 dias, ok? Ó, aqui a gente já falou, então pode pular, isso aqui foi repetido, tá bom? Então, 36974 aqui é a regra do pagamento dos emolumentos. Né? Como é que é feito o pagamento? Em regra, os emolumentos e despesas são pagos antecipadamente, podendo haver depósito prévio. Gente, essa regra aqui é a regra geralzona do protesto, sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que agora, a regra de pagamento dos emolumentos está ali embaixo logo, não vou nem adiantar. Então, a regra, guarda aí a regra. A regra é pagamento, o pagamento é feito no apontamento do título. Essa é a regra geralzona, tá bom? Só que há a possibilidade de pagamento diferido, que hoje é a plenitude, bem dizer, dos títulos apontados no cartório de protesto. Por exemplo, títulos de bancos, instituições financeiras ou unidades financeiras, entes públicos, títulos vencidos há menos de um ano, né? E aí, quando a gente fala aqui, entes públicos, bancos, unidades financeiras, e títulos vencidos há menos de um ano, ele não exige depósito prévio, antecipação das custas. Então, a gente chama de pagamento diferido ou postergado. Ele também pode cair lá como postergado, tá? Diferido ou postergado, tá bom? Postergado. Postergação. Postergado, tá? E aí, a cobrança é feita quando? Quando, então, você recebe esses emolumentos? Quando houver desistência, quando houver pagamento, quando houver aceite, devolução, cancelamento ou ordem judicial, tá? Ordem judicial para ou suspensão, né? Se for sustação, não, né? Mas suspensão ou ordem judicial para cancelamento. Muitas vezes há uma sustação e depois da sustação o juiz decide o mérito e aí você pode receber. Então são momentos aí que você pode receber eu acho que eu vou até tirar essa ordem judicial para não confundir aqui com a sustação, tá? Cancelamento. Aplica-se às entidades públicas e privadas fiscalizadas, inclusive, tá? Inclusive CDAs. Então, órgão público não tem antecipação. Isso aí vai ficar por conta de quem, professor? Na verdade, o recebimento do emolumento ele é submetido a um evento futuro e incerto. Você não sabe se vai receber e quando vai receber e se vai receber. Então, é um evento futuro e incerto, tá? Por quê? Porque ou você recebe na desistência, ou você recebe no pagamento, ou você recebe no cancelamento. Se a pessoa não desistiu, o credor não desistiu, a pessoa não pagou, e depois de protestado ela não veio cancelar, você não recebeu.
certo? E aí você arquiva esse prejuízo. Trabalhou, prestou o serviço, mas não tem a contraprestação. Legal? Isso acontece no protesto, tá? Você trabalhar e não receber por isso. Vício formal é o que você qualifica. Qualificação do tabelião de protesto, vício formal. Nenhum valor é devido quando o título é devolvido por irregularidade formal. Digamos que haja um vício formal na qualificação e o título é devolvido. Ele foi apresentado e foi devolvido. Não tem custo, não há nenhum tipo de cobrança, tá bom? O tabelião não recebe nada por isso. Então, para mera qualificação e devolução por vício formal, não gera emolumento, tá? Emolumento devido por ato praticado. Em caso de troca, tá, professor, então o recebimento ele é futuro e incerto. Ok. Então eu pratiquei o ato agora, mas daqui a um mês eu me afasto da delegação, eu saio do cartório, eu assumo outra serventia. Como é que fica todos os atos que eu pratiquei? É o tabelião novo que vai receber? Sim, ele vai receber. Mas ele vai repassar para você, que saiu da delegação, aqueles atos praticados. Por quê? Porque aqueles valores pertencem a você. Então, guarda isso. Por exemplo, quando eu cheguei em Rondônia, eu assumi primeiro o cartório de protesto em Ji-Paraná. Fui tabelião de Paraná por um tempo. E depois eu vim para a comarca de Ariquemes. Então, até hoje, de vez em quando, o tabelião de lá, ó que já passaram aí mais de 5 anos, o tabelião de lá me manda, tô te mandando aí um repasse. Então, a possibilidade porque nós temos que fazer esse levantamento todo mês. Então, nós fazemos o levantamento de todos os atos que foram praticados. Se aquele ato que foi praticado, aquele ato que foi recebido, nós vamos receber todos, foi feito um cancelamento de um ato praticado no passado, o ato praticado tem que ser repassado para quem praticou, tá? Porque pertence a ele, é patrimônio dele. E eu recebo agora o cancelamento. Por exemplo, durante um bom tempo, quando eu assumi aqui, da mesma forma que eu recebia de Paraná, eu aqui tinha que repassar para o tribunal e para a tabelião anterior. A tabelião anterior, que foi titular aqui, todo mês eu tinha que fazer uma planilha. Fazendo o quê? Levantamento de quê? Levantamento de quantos atos eu cancelei e que não foi eu que pratiquei o protesto, não foi eu que fiz o protesto. Então eu fiz o cancelamento, recebi pelo cancelamento e recebi pelo protesto. Recebi pela diligência, recebi as despesas. E aí faço o levantamento, esse ato aqui foi da tabelião anterior. Aí separa para enviar para ela e prestar conta. Esse outro aqui foi durante a vacância da serventia em que estava o preposto, estava o interino. O ato não vai para o interino, porque ele não pertence ao interino. O interino é preposto do tribunal. Então, esses últimos anos que os atos foram praticados antes de eu assumir que ficou vago, eu tenho que repassar para os fundos do tribunal. Ele pertence ao tribunal. E aí eu também tenho que fazer o repasse e prestar conta. Percebeu? Então o tabelião de protesto, quando ele assume, qualquer um que for assumir serventias por aí, você vai levar um tempo ainda para começar a receber a integralidade dos atos que você vai estar praticando ali. Porque você vai fazer o cancelamento, vai receber o protesto, mas aquele protesto foi feito lá atrás. Você vai ter o trabalho de fazer o cancelamento dele, vai receber só pelo cancelamento e vai receber o protesto e repassar. Por um bom tempo vai acontecer isso. Agora, quando você também mudar de serventia, digamos que eu saia da minha serventia hoje e vá para um outro cartório qualquer. Não tenha dúvida que aqui, muitos atos que eu pratiquei, eu vou continuar recebendo durante uns 5 anos aí, porque vai ter gente cancelando o protesto daquele ato que eu pratiquei lá atrás. E eu vou receber esse valor. Esse valor, ele pertence ao meu patrimônio, tá? É um serviço que eu prestei e ele pertence a mim, só que eu só vou receber, se vou receber, não sei, quando quando receber e se receber, ele vai ser repassado para mim, tá bom? Então guarde isso. Esse valor pertence ao tabelião anterior. Em caso de troca de titularidade da serventia, o emolumento da protocolização vai para quem praticou o ato lá atrás. O cancelamento é pago ao atual tabelião e a protocolização e protesto
protocolização, não só protocolização aqui, né, mas o ato de protesto e protesto pertence ao anterior, tá? Protocolização e protesto. E protesto vai para quem praticou o ato. Sempre assim, tá? Outra coisa, foi também autorizado o parcelamento dos emolumentos, desde que os acréscimos legais sejam pagos na primeira parcela. O que é isso aqui, gente? Você hoje pode parcelar um título no cartório de protesto, não só a dívida também pode ser parcelada no cartão de crédito com as taxas para o devedor. Mas os emolumentos e os acréscimos legais, que são, a gente chama de penduricários, né? São os fundos, percentuais dos fundos. Esses percentuais dos fundos, eles têm que ser recolhidos na primeira parcela. Se você for parcelar, praticar o ato e parcelar, você já tem que recolher na primeira parcela. Por quê? Ele não chega parcelado para o tribunal. Você não pode passar parcelado para o tribunal, o Ministério Público, a Defensoria, a Procuradoria. Você não vai poder passar parcelado. Então você tem que receber tudo na primeira parcela. Essa é a regra, tá? Se você pode parcelar, pode. Tá? Pode parcelar, mas na primeira você já tem que receber. A lógica é hoje, como é que acontece? Você já pactua, faz um convênio com o banco coloca a máquina e ele já repassa tudo no outro dia. Então, você não precisa colocar tudo na primeira parcela. Mas aqui e se eu, tabelião, quiser parcelar? Eu quero parcelar. Eu já fiz isso aqui no cartório uma vez. Mas me arrependi, porque muitas vezes a pessoa não tinha cartão. Foi antes de vir essa autorização legislativa, né, normativa, para parcelar e utilizar o cartão. Então, a gente não utilizava o cartão. E aí, tinha gente que queria pagar e tal, vinha aqui, mas não tinha o dinheiro todo para pagar, não tinha... e aí pedia, né, se tinha como parcelar. E o que eu fazia? Eu fazia nota promissória, pegava lá o valor, quanto é que dava, dividia em 3 vezes. Então tá, vou dividir aqui em 3 vezes. Mas na primeira parcela eu já cobrava o quê? Os fundos, porque eu tinha que repassar os fundos. Pessoal, vou parcelar aqui os meus emolumentos, mas a parte de trás, a parte da frente aqui, isso aqui você precisa já pagar na primeira parcela para eu recolher os fundos. E os meus emolumentos você vai pagar parcelado. Posso parcelar só os meus emolumentos. Por quê? Porque o restante é do tribunal, dos órgãos de justiça, né? Eu chamo de órgãos de justiça, que são os órgãos que compõem o sistema de justiça. Ok? Beleza? Então, tá? Iniciativa do tabelião visa facilitar o pagamento pelo usuário. Então, aqui tem palavras-chave, né? Prévio pagamento, regra geral para recebimento. A gente já está com 1h30, tá, gente? De aula aqui para esse caderno. E eu acho que a gente já está na reta final. E eu acho que eu expliquei bem, apesar de ter esse quadro aqui 5 em 1, vai repetir aquilo que a gente já falou lá, estudem ele, tá? Não vou voltar nele. Deixa eu ver aqui que ainda tem mais um. A solução negocial prévia, ainda tem, tá vendo? Então vamos lá para negociar a solução. O que é a solução negocial prévia, que também está no Código de Normas? O que é isso, gente? A solução negocial prévia e a renegociação são duas coisas distintas, tá? Duas coisas distintas. Solução negocial prévia, já diz, é antes do protesto. Renegociação, pós-protesto. Você tem que guardar, são duas fases distintas. Acontece que a primeira fase anterior ao protesto, ela se integra ao protesto. Ela fica integrada ao protesto. Como assim, professor? Eu tenho um meio, que é o protesto. Então, o apresentante vem e solicita, eu estou com esse título aqui, eu quero que seja feito o protesto. Vai ter todo o procedimento até chegar ao protesto. Intimação da pessoa, no valor que ela definiu, a pessoa pagou, aquilo que a gente já falou. Só que agora existe uma possibilidade dela, na hora de requerer, falar assim, eu quero que antes de começar o procedimento do protesto, que são 3 dias só, né? A gente viu lá os 3 dias, que é o tríduo legal, a gente trabalha em cima do tríduo legal, eu queria que vocês tentassem uma negociação, tentassem uma negociação prévia ao protesto. Tentasse receber assim com desconto, eu vou dar aqui as minhas condições, vou passar as condições que eu tenho aqui, da pessoa pagar antes de começar o protesto. Porque depois que entra na máquina do protesto, gente, no rito do protesto,
é uma marcha sem volta. É uma marcha sem volta, tá? Então, a pessoa pede assim, ó, vamos abrir uma negociação aí, e aí tem um prazo de até 30 dias. Então, ele pode falar assim, ó, eu queria aí, vou dar um prazo de 15 dias, pode dar um prazo de 15 dias para o devedor? Haveria a possibilidade de dar um prazo de 15 dias para o devedor para a gente tentar negociar essa dívida? Ele me deve aqui 100 mil reais. E assim, eu aceito que ele me pague isso parcelado, eu aceito que ele me pague, se ele pagar à vista eu dou 10% de desconto. Então ele dá as condições dele. E aí, o que o cartório agora pode fazer? Essa fase de solução negocial prévia, tentar negociar antes de ir para a inflexibilidade de um protesto em si, né? Então aqui existe uma negociação. Ó, a dívida é de 100 mil, mas eu parcelo em até 10 vezes, se ele quiser pagar. Ou então, se ele quiser pagar à vista, eu dou um desconto de 10%. Então, tem as condições e a pessoa pode optar por uma dessas condições. Então, o que seria essa fase, então? Uma fase de negociação, chamada de solução negocial prévia, uma negociação prévia ao protesto. Só que ele faz o requerimento ali antes do protesto. Ele pode morrer só, ele pode fazer, eu só quero só que faça só a negociação, a solução negocial prévia. Só isso. Se não, a pessoa não pagar, eu quero desistir. Não existe essa possibilidade. A menos que ela faça a desistência. Então vai ser assim, sempre vai ser, ele vai pedir o protesto com uma fase antecipatória. Então ele faz a solicitação do protesto com uma solução negocial prévia, requerendo que seja feita uma solução negocial prévia. Por quê? Porque se aquelas condições não forem aceitas pelo devedor, ela se converte automaticamente para o procedimento, para o rito do protesto, o rito protestual, né? O rito protestual. Aqui está no rito ainda negocial. Então é como se tivesse rito negocial prévio ao rito protestual. Mas eles estão juntos, eles são automáticos. Ele acontece ao mesmo não é ao mesmo tempo, numa cadeia sequencial e lógica. Não para, tá? Só existe uma forma de parar, se o credor desistir. Ele pode desistir na solução negocial prévia, ele pode desistir no rito protestual. Antes de protestar, ele pode desistir. Só que ele vai arcar com as custas, tá? Desse procedimento, que é as mesmas custas da desistência do protesto. Então perceba, gente, é uma faculdade, guarda aí, é uma faculdade que agora o apresentante passa a ter de, no momento de ele apresentar o título para protesto, ele solicitar uma fase antecedente. Ele solicita uma fase antecedente. Que fase é essa? Fase da solução negocial prévia. Então, primeiro, quando ele solicita, o tabelião é obrigado a acatar. Perceba, a facultatividade é do apresentante. A facultatividade é do apresentante, não do tabelião. Uma vez requerida pelo apresentante, o tabelião é obrigado a seguir esse rito. Rito diferenciado com duas fases. Então o protesto ele tem um rito. Rito protestual, tríduo legal. Apresentei o título. Não requeri nada mais, só o protesto, rito protestual. Apresentei o título, requeri essa fase prévia, uma fase prévia ao protesto, então o tabelião é obrigado a acatar esse rito diferenciado. Primeiro uma fase negocial, para depois uma fase protestual, que é o tríduo do protesto. Só que aí não entra nem o tríduo do protesto. Por quê? Como ele é uma fase prévia dentro do próprio procedimento, não haverá mais o tríduo. Uma obrigatoriedade de tríduo. Porque quando você converte para, protocoliza e converte já para protesto, você já pode protestar no outro dia. Tá? Já pode, uma vez não acatada, tendo a diligência, cumprido, se a fase processual ou negocial, negocial, ela já cumpriu todo o rito protestual, já pode convolar em protesto e efetuar o protesto, depois de terminado o prazo que foi dado para a solução negocial prévia. Não sei se vocês conseguiram entender, é uma fase nova, é uma coisa nova ainda no estabelionato de protesto. Na prática ainda não está acontecendo, efetivamente. Cabe essa observação aqui
ainda está, o sistema central está se adaptando para essa fase, para se começar a fazer efetivamente, na prática ainda não está acontecendo. É uma faculdade do credor, então o credor que vai dizer. Tá? A gente consegue visualizar bem hoje a possibilidade das prefeituras estarem utilizando essa solução, porque as prefeituras agora têm a obrigatoriedade de provar o interesse de agir no momento como condição de procedibilidade numa ação de execução fiscal, né, pela resolução 547 do CNJ. Então ela pode usar essa fase já no protesto gratuitamente, sem custo nenhum, sem utilizar nenhuma estrutura administrativa, utilizar a própria ferramenta do protesto para fazer as duas fases, a fase negocial prévia e, posteriormente, o protesto. E aí ela cumpre o quê? A exigibilidade do interesse de agir como condição de procedibilidade para a ação de execução fiscal. Beleza? Tranquilo? Isso, então, é a solução negocial prévia. Professor, e a renegociação? Renegociação é pós-protesto. Passou aqui, não resolveu, protestou. Protestou? Protestou. E agora, professor, tem como ajudar? Ou tem como o protesto, o próprio tabelionato de protesto receber a dívida ainda? Porque ele pode receber na fase negocial, ele pode receber durante o protesto, antes de protestar. E ele pode receber pós-protesto? Pode. Uma evolução, protesto. Desde quando eu entrei, gente, mudou tudo isso. Porque quando eu entrei, na época que eu estudava, né, para fazer concurso, só tinha essa fase, isso era só de protesto, só tinha que guardar isso, para vocês ficou mais difícil, tá? Vocês têm que agora saber mais coisa, né? Eu precisava saber menos, na época que eu fiz o concurso, viu? E aí, então, depois do protesto, pode continuar o tabelionato apto a receber? Sim, também facultatividade do credor. O credor pode facultar o tabelionato através de uma autorização a possibilidade de fazer as renegociações no cartório de protesto. E aí eu já trago a administração também, gente, a administração pública. Tá? Trago aí as prefeituras. Quantas vezes você já não ouviu falar de refis que estava sendo feito na estrutura da administração? A administração estava lá chamando, convocando as pessoas para renegociarem suas dívidas, porque teve uma aprovação, a Câmara aprovou que os títulos antigos, digamos quem está lá com título de 5 anos, 4 anos, 3 anos devendo, que a administração fez lá um refis, dando aí uma anistia na multa, nos juros e tal, aquela coisa toda. E aí todo mundo vai lá correndo atrás da prefeitura para fazer as renegociações. Hoje isso pode ser feito pelo protesto para a administração. Ou seja, o protesto, a estrutura do protesto pode fazer isso para o município, para ajudar na recuperação das dívidas municipais, né? Também para as empresas e tudo mais. Mas eu olho muito para a estrutura pública, que muitas vezes é sucateada, os municípios pequenos, né, tem infraestruturas assim péssimas, e pode usar toda a infraestrutura das centrais do protesto, da central do protesto, para poder utilizar como ferramenta de forma gratuita. Para a administração não tem custo nenhum. E a gente já viu aí município que muitas vezes contrata empresas, contrata empresas para poder fazer essas estruturas de renegociações dentro da estrutura do município, porque não tem servidores, quantidade de servidores ali aptos, qualificados para poder fazer. Imagina você poder lançar mão da estrutura do protesto como especializada para fazer as renegociações da prefeitura. Vocês terem ideia, hoje aqui em Ariquemes, o balcão, falo isso com uma convicção muito certa, o balcão da prefeitura hoje veio para o cartório. O cartório hoje aqui, ele absorveu o balcão da prefeitura. Eles hoje têm que atender menos lá, porque tudo que é relacionado à dívida ativa veio para cá. Os títulos são enviados e uma vez enviados, eles já falam lá, ó, você pode renegociar direto lá no cartório de protesto. Todas as negociações, pagamento, título já foi protestado, já está lá. Então, a gente ainda não faz a solução negocial prévia aqui para os municípios, mas o pós-protesto a gente já vem fazendo há muito tempo. Por quê? Porque já estava no provimento 72,
E a Corregedoria aqui em Rondônia agiu de forma muito célere, né? A gente também participou, ajudou, deu algumas sugestões, mas aqui foi regulamentado, né, pelo provimento 11, isso lá mais de 2 anos, foi regulamentada a possibilidade de fazer as medidas de incentivo à quitação e renegociação de dívidas. Então, assim, sem haver necessidade alguma de você ter que pagar lá no credor. Você pode fazer isso tudo diretamente no tabelionato de protesto. Perceberam? Então, é uma possibilidade. Isso é renegociação, pode ser feita diretamente no tabelionato. Então, aqui, ó, requerimento e prazo. Perceba, isso tudo sempre vai ser faculdade para o credor. Requerimento deve ser apreciado em um dia útil, visto saneamento em 3 dias, tá bom? Aplica-se aqui a entes públicos, privados, ou seja, todos podem utilizar, tanto um quanto o outro. Requerente deve apresentar a qualificação das partes e tudo mais, ou seja, ele vai apresentar os dados tal como apresentaria um título a protesto, tá bom? Beleza? O encerramento do solução negocial prévia, o título pode ser devolvido, pago, retirado ou convertido em protesto. Então eu falei com você, a conversão ela é automática, tá bom? Então perceba, ele é convertido, é um procedimento único, ocorre junto, no mesmo procedimento, tá ok? Então houve frustração lá da solução negocial prévia. Se a proposta for frustrada e não houver desistência, protesto, o protesto é automático, tá? Pelo valor original da dívida, porque tem o valor original e tem as propostas que o credor apresenta para o devedor aceitar ou não. Ele não aceitou, não se condicionou àquele acordo que pode ser feito, aquela negociação, vai ser convertido em protesto pelo valor final da dívida, sem necessidade de nova intimação, tá, gente? Se ele já foi intimado, não precisa, e aí o protesto já pode ocorrer, inclusive, no outro dia, tá bom? Não vai ter necessidade aí de segmento. Por isso que quando você faz aí quando é feita a intimação da pessoa, ou seja, existe um prazo na dissolução negocial prévia para a pessoa aderir ou não àquela negociação que está sendo proposta. Esse prazo tem que ser no mínimo 3 dias, tá? Ela tem que ser no mínimo 3 dias. Por quê? Se você fala assim, qual seria o prazo mínimo para ela acatar? Teria que ser o prazo menor do que o do protesto, ou maior do que o do protesto. Por isso tem que ser no mínimo 3 dias. Por quê? Porque uma vez ela não aceitando aquele acordo, ele é convertido, convolado em protesto. E aí já tem que ter passado o tríduo legal, pelo menos, tá bom? Beleza? A lei não fala exatamente isso, né? Que tem que ser no mínimo 3 dias, mas deixa claro isso se você for fazer uma análise teleológica aí, tá bom? Bom, e aqui embaixo vem a explicação de como funciona. Aqui tem algumas perguntas aqui embaixo, ó. Qual é a diferença entre solução negocial prévia e renegociação? Uma ocorre antes do protesto, renegociação depois do protesto, né? E a renegociação, e aqui, para você ter ideia, quando a gente já tem essa autorização da renegociação, a prefeitura aqui, por exemplo, a gente tem possibilidade de renegociação posterior ao protesto aqui no cartório, a gente já acessa o site da prefeitura, vai lá, baixa lá a guia para que deve ser paga, como deve ser paga, as oportunidades de pagamento. A gente está vendo agora, inclusive, com a PGE aqui, a possibilidade de a gente fazer isso com a PGE disponibilizar o sistema de acesso para que a gente possa entrar lá e com o cliente aqui e dar as opções para ele. Né? Você pode pagar em 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Perceba, gente, a administração pública ela é engessada, né? Ela é engessada porque princípio da legalidade, tem que estar autorizado. Então, a administração pública ela tem lá os critérios já para poder fazer renegociação de dívida ou para autorizar parcelamento. Mas esses critérios engessados podem ser disponibilizados para acesso à serventia, e a serventia, então, naquele momento ali, entra lá, vê qual é a melhor opção, o que tem disponível para o devedor, e naquele momento o devedor aceitou, ele então vai assinar a confissão de dívida, já tem ali a possibilidade de confissão de dívida feita, e naquele momento, então, a dívida a confissão de dívida, né? Com o acerto dela, já pode ser feito cancelamento naquele momento, já com recebimento da primeira parcela do que ficar acordado. Legal?
Então, qual o prazo para o tabelião analisar o pedido de solução negocial prévia? 1 dia útil. Se houver vício, o requerente terá 3 dias para sanar esse vício. Quais são os resultados possíveis da CNP, da solução negocial prévia? Pagamento retirado, devolução por algum vício formal, ou então a conversão automática em protesto. Legal? O que acontece se a solução negocial prévia for frustrada? Conversão em protesto. O título é protestado automaticamente, sem nova intimação, porque se ele já foi intimado durante o período, na fase de solução negocial prévia, ele não precisa ser intimado novamente. Tá bom? Beleza? E aí tem mais algumas perguntinhas aqui embaixo, vocês podem aproveitar. É isso, gente. Deixa eu ver se ainda tem mais algum item. Eu acho que não, que acabou. E agora vem, então, as questões. Ah, tem um cheque. Tem um cheque aqui, então acho que a gente vai chegar em 2 horas. O que a gente tem guardado o cheque? O cheque é bem rapidinho, mas está lá também no Código de Normas, tá? O lugar do protesto do cheque, onde é? O cheque pode ser protestado no local do pagamento, tá? Ou do domicílio do emitente. O pagamento é o quê, gente? Na unidade bancária. Praça de pagamento na unidade bancária. Deve conter prova da apresentação e do motivo da devolução. Então guarde isso. Para apontar um título, um cheque para protesto, tem que ter o motivo da devolução do banco, porque tem determinados motivos que você não vai poder protestar. 25, 28, 30, 35, o 70, por exemplo, que é a sustação provisória. Então, assim, tem alguns motivos que você não vai poder aceitar ele. E aí é qualificação formal, não é material. Você não está entrando ali no negócio. Você está vendo que a exteriorização do motivo de devolução. Por que 25, 28, 30, 35? É o quê? É furto, perda de talonário, perda do talonário, furto, roubo. São esses casos que impedem o protesto. Tá? Agora, 21 foi sustado. Não impede. Ah, mas sustou o cheque. Não impede. Você não está por trás do negócio. Você não vai fazer análise material por que o cheque foi sustado. Tá? Se não for roubo, se não for furto, foi lá uma desavença de negociação, porque você tem o 21, é dessa possibilidade, né? Você não vai entrar nesse mérito. Então, 21 não é motivo de devolução, 11 não é, 12 não é. Por exemplo, eu já tive processo aqui pela linha 22, né? Que o apresentante bateu o pé de que se é 22, o 22 ele é o que a assinatura não confere, não bate a assinatura. Isso não é problema meu. Eu vou olhar para a qualificação formal. O que é qualificação formal, gente? A qualificação formal são os motivos que eu não posso receber. 25, 28, 30, 35. Tá? Esses motivos eu não posso receber. Agora, os demais, vou receber. Não tem problema nenhum. Qualifiquei, tá assinatura, tá lá, tudo direitinho, o título tá bonitinho e tal, sem problema nenhum, tá? Beleza? Então, ele tem que ter sido apresentado ao banco, por quê? Porque o banco recebeu uma ordem de pagamento. Se o banco descumprir essa ordem de pagamento, dependendo do motivo, aí pode ser protestado o título. Mas ele tem que ser apresentado ao banco. Agora, você pode apresentar para protesto, sem apresentar ao banco, se o protesto for contra a própria, ou seja, contra a negativa da instituição financeira de aceitar o cheque, tá? Então, proibição de protesto em certos casos, vedo protesto de cheque devolvido por motivo de furto, roubo, fraude, salvo ser circulado por endosso. Ainda tem isso, gente. Aquele que foi lá 25, 28, 30, 35, ele circulou por endosso. A questão falou, circulou por endosso. Se circulou por endosso, vai poder ser objeto de protesto, não contra o emitente, mas contra o endossante, tá? Beleza? Então guarda isso. Proteção, porque o título vai ser protestado, o título, mas quem é que vai estar vinculado a ele? O endossante e não o emitente, tá bom? Proteção no ambiente contra abuso, tá? Então, a exceção lá, eu estava falando de que tem que ser apresentado à unidade financeira, se a finalidade de instrução é contra o banco. Você quer protestar porque você quer efetivamente responsabilizar o banco por não ter recebido, tá? E aí tem que ter a negativa de recebimento. Cheque com mais de 1 ano. Gente, cheque com mais de 1 ano, ele tem uma exigibilidade a mais.
lá pela provimento 30, era o provimento 30, exige comprovação do endereço do emitente para protestar cheque com mais de um ano. Então, cheque, cuidado, cair na questão, cheque mais de um ano tem que ter comprovação do endereço do emitente. E essa comprovação é feita como? Com uma certificação do banco informando o endereço atualizado. Então aí o tabelião tem que ter cautela para evitar fraude. E aí ele vai responder, tá? Caso ele faça esse recebimento aqui do cheque sem essas cautelas. É mais de um ano, ele tem que ter umas cautelas. E aí qual é a cautela? Ele tem que ter um endereço, pode ser emitido pelo banco. Ou então o formulário e identificação. A pessoa vai ter que preencher um formulário, obrigação de preenchimento de formulário detalhado pelo apresentante. Deve conter identidade, endereço, dados do título. Ele vai se responsabilizar pelo endereço que ele está fornecendo. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o banco nega. O banco não quer dar informação. E aí a negativa do banco, você então, para não deixar de fazer o apontamento do cheque, você então aceita o formulário identificação, o requerimento do apresentante informando então informando então o endereço, ele no formulário fazendo especificamente a informação, tá? Reforça então a rastreabilidade, ele se responsabilizando pelo endereço que ele está fornecendo ali. Pode ser feito por declaração, tá? Beleza? Recusa e arquivamento. O tabelião pode recusar título com suspeita de falsidade no endereço. Documentos podem ser arquivados digitalmente, tá? Isso tudo está lá também no cheque. Proteção contra a má-fé do apresentante. Isso aqui é para isso mesmo. Muitas vezes, o movimento que teve, que veio de São Paulo, não vamos entrar nisso aqui não. Vou aguardar o que interessa aqui para não estar. Vamos lá. Local de protesto do cheque, praça de pagamento, domicílio do emitente, ok? Motivos vedados, situação em que o cheque não pode ser protestado. Então, roubo, furto, fraude, tá? E aí, ó, 25, 28, 30, 35, tá bom? Tem lá os motivos. Cheque antigo, mais de um ano. Ter mais de um ano, você então tem que fazer o quê? Tem que ter uma declaração dele detalhada, formulário detalhado a ser preenchido com identificação e dados da pessoa e do título, né? Informando aí o endereço. Mas você pode também trazer aqui, né? Ele tem que ter um documento que comprove o endereço, tá? Porque o que acontece? Se o endereço foi errado, se ele der um endereço equivocado, um endereço falso para você, essa pessoa não vai ser achada e ela vai ser protestada por edital e provavelmente não vai tomar conhecimento, vai sofrer toda uma restrição. Então, por isso que tem que ter essa cautela e tem que ter cuidado, tá bom? Então, verifiquem isso, tá? Tem aqui algumas perguntas, vamos para 2 horas, eu vou encerrar aqui então. Eu acho que esse aqui é o último assunto mesmo, tá? E ainda tem tem um falimentar aqui ainda, gente. O que a gente tem guardado falimentar? Vamos lá. Ó, protesto falimentar. Protesto para fins falimentares deve ser lavrado no cartório do domicílio do principal estabelecimento do devedor, tá? Principal estabelecimento do devedor. É lá, tá? Então, é o cartório competente. A intimação deve conter identificação de quem recebeu. Então, 2 requisitos. Primeiro, tem que ser competente. O local, o domicílio do principal estabelecimento do devedor. Ele tem um estabelecimento, porque isso aqui é empresa, tá? Isso aqui é pessoa jurídica. Então, tem que ser do principal estabelecimento do devedor, domicílio do principal estabelecimento do devedor, que é o cartório competente por fazer o protesto para fins falimentares. E outro requisito, tem que ter identificação de quem recebeu, tá bom? Essa é a primeira, tá? Reforça a função probatória do protesto na falência. Por quê? Porque se ele está protestando para fins falimentares, ele vai utilizar esses protestos aqui para chegar ao valor que ele precisa de 30 salários mínimos para entrar com ação de falência contra essa pessoa jurídica, tá? Esse devedor. Outra coisa, e aí se a intimação está sem identificação? Se a notificação pessoal não obtiver a identificação do recebedor, o tabelião pode intimar por edital? Sim, pode intimar por edital, tá? É possível fazer por edital também. Digamos que a pessoa lá não queira se identificar, até assinou, recebeu, mas ela não vão me identificar.
eu não fiz. Por quê? Porque não basta só assinar, tem que haver identificação, um documento formal. A identificação é um documento formal. CPF, identidade, um documento que ela apresente que você possa colocar. Não basta fazer uma assinatura. Legal? Ok? O que nas demais intimações não tem problema. Você não exige a identificação da pessoa. A pessoa assina que ela recebeu no local e tem a fé pública de que quem recebeu estava naquele local, estava naquela casa, né? Protesto de sentença judicial. Tá? Beleza. Aqui, então, outra coisa. Pode ser feito... Então, assim, gente, guarda uma coisa. Protesto para fins falimentares pode ser feito por edital também. Ah, eu não localizei, não achou a pessoa, no endereço. Pode ser feito por edital? Pode. Eu tive muito questionamento, até de colegas mesmo me ligando. Lessa, estou com um protesto aqui, estou com um título aqui que é para fins falimentares, só que a gente não encontrou ninguém. Eu posso fazer por edital? Eu posso intimar por edital? Sim, e é válido, tá? Alinha com a jurisprudência do STJ, do STF, né? Protesto, presunção de impontualidade ali para o devedor, intimando mesmo por edital, tá bom? E aqui, o protesto de sentença condenatória com trânsito julgado deve ser feito no domicílio do devedor, a gente já falou isso, né? E repetiu aqui. Exige certidão de trânsito julgado, valor atualizado, prova do decurso, tem que levar a certidão, tá bom? Então aqui, ó, ato que serve como presunção de insolvência, né, para o devedor, intimação identificada exige nome de quem recebeu, intimação por edital é válida se não houver identificação, tá? Sentença protestável, a gente falou, domicílio do devedor. Então agora sim, eu acho que acabou. Deixa eu ir mais embaixo aqui para dar uma olhada. Façam esses exercícios, gente, treinem, tendo dúvida, pode mandar para mim, tá bom? É isso aí, ó. Acabamos aqui, 2 horas aí de aula. Não teve jeito, um caderno bem grande, tá bom? Beijo no coração de todos e vamos para a próxima.